Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos conversar um pouquinho sobre tribulação. Tribulação, né? Tanto se fala tribulação, provação, né? Vamos comentar, né? Vamos se prender a muitos versículos, vamos citar alguns textos e você vai entender, né, qual é a nossa visão acerca de lutas, provas, tribulações, né? A Bíblia diz: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Na vida, a vida nos oferece muitas aflições, tribulações, lutas, problemas que geram em nós, de vez em quando, aflições, né? Muitas vezes nós nos afligimos por muitas coisas nessa vida. A vida não é 100% toda vez, né? Você não está com o humor 100%, tem sempre uma luta, uma tribulação que você tem que enfrentar, né? Mas o que é luta? E o que é tribulação? Qual o nosso conceito de luta? Qual é o nosso conceito de provação? Nas igrejas, né, se fala muito em provações. Encontramos irmãos chorando, falando sobre lutas, sobre provações, né? E quando nós falamos de lutas e provações, muitas vezes, 90% delas, atribuímos a Deus. Ou seja, Deus teria nos colocado naquela situação para fazer uma provação, para ver, para nos provar. Mas será que seria desta forma mesmo? Será que Deus nos prova desta forma? O que nós vemos muitas vezes nos templos, nas igrejas, é pessoas dizendo que Deus está provando ela no pão, né, com doenças, né? Deus deu um diabetes a fulano, um câncer em ciclano. Deus está provando ciclano não tem nada o que comer. Será que isso seria aprovações de Deus? Qual é o seu conceito de prova de Deus? Eu quero dizer para você com toda certeza que a maioria das provas que as pessoas falam são tribulações que elas mesmas provocaram e que não tem nada a ver com Deus. Eu nunca vi um americano dizendo: Deus está me provando, eu estou passando fome. Eu nunca vi. Deus está me provando, eu não tenho dinheiro para comprar comida. E por que só no Brasil, país de terceiro mundo, se fala acerca desses tipos de provação, de lutas, que Deus está acabando, que o marido deixou a casa, então Deus está provando? Não, se o marido deixou a casa, não é Deus provando. É uma situação ruim, sim, é horrível, terrível, mas não é prova de Deus. Não. Está faltando comida, né? Nunca vi um americano dizer isso. Se falta comida é porque somos um país que ainda está em desenvolvimento e muitas vezes a nossa situação social nos impõe, ou seja, nos leva a este fato, né? Lutas do dia a dia, né? Ou seja, negligências são comparadas com provações. Por exemplo, um irmão tem um carro com o pneu careca, então esse irmão vai fazer uma viagem e o pneu estoura no meio do caminho. Então quando esse irmão vai para o estepe está furado também. Então, o que fazer? É prova de Deus? Não. É Deus me provando? Não. É negligência do motorista. Só podemos fazer aquilo que podemos. Não adianta forçar a barra. Se não dá para viajar, não dá. Não, meu irmão, em nome de Jesus, tem a questão das provações, os conceitos acerca das provações têm que ser revistos. Porque muita gente atribui a Deus coisas banais, né, como a morte do filho, doença de um querido, de um ente querido, ou doenças dele mesmo. Deus não tem prazer no mal. E o criador do mal não é Deus. O criador do mal é Satanás. Que Deus é esse que machuca, que espreme os seus filhos, que esmaga? O que seriam as provas de Deus? Provas de Deus não é isso, na minha opinião. Se você tem uma opinião contrária, respeito ela, né? Mas, olha, Deus vai me provar, tal, que tanta prova é essa? Muita gente passa prova e mais prova e mais prova, e nunca sai da prova. Que tribulação é essa dada por Deus? Muita gente diz: olha, Deus está me provando, eu não estou tendo um emprego, eu não consigo arrumar um emprego. Mas também, meu amigo, você acorda meio-dia,
né? E vai para o emprego ainda com os olhos inchados de tanto dormir. Aí você diz que é prova de Deus. Temos que rever esse conceito acerca das provas de Deus. Deus nos prova, as situações também nos provam. E muitas vezes as situações não é de Deus. E estamos passando porque fomos negligentes em alguma coisa, porque de que reclama o homem? Reclame dos seus próprios pecados, diz a Bíblia. Reclame dos seus próprios erros. Ele pensa que pecado é só sexo, é roubar. Não, às vezes pecado é deixar de estudar. Pecado é você não revisar o seu carro antes de viajar. Pecado é você não se alimentar direito na hora certa. Não se alimentar com as coisas certas. Isso também é um pecado contra o seu corpo. O que se fala muito em luta é o que nós mais encontramos nos cultos de orações. Todos nós passamos. Oh, como é triste, né? Mas muitas vezes esses problemas não vieram de Deus. Não vieram enviados por Deus. Quem é você? A Bíblia diz que Deus é melhor do que você, mas você dá boas coisas para os seus filhos. Imagina Deus. Você é capaz de cortar uma perna do seu filho porque ele quebrou um copo ou quebrou a televisão? Você é capaz de furar o seu filho, dar uma doença nele? Não. E você é mau. A Bíblia diz que nós somos maus. Deus que é bom nos dará coisas boas. Se alguma coisa ruim acontece conosco, a culpa é nossa. Não é de Deus. Não é prova de Deus. Você tem que ver o que é prova e o que não é prova de Deus. Temos que nos preparar para a vida, porque a vida nos oferece inúmeros desafios. E esses desafios têm que ser vencidos em nome de Jesus. E muitas pessoas ficam dizendo, são pessoas que não são competitivas, são pessoas que não são negligentes. E existe uma gama de coisas para aperfeiçoar nessa pessoa, porque em todos nós há muito que se mudar, né? Mas eles não querem mudar, não querem se aperfeiçoar. Então ficam dizendo que é Deus que está provando essas pessoas. Mas será que é Deus mesmo? Será que Deus quer que você passe fome? Será que Deus quer que você sofra a sua tribulação pessoal? Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua vida. Essa teologia do fatalismo, essa teologia é uma teologia muito banal. E a maioria das pessoas que pregam ela, pregam para os outros, né? Mas quando a gente leva para eles, eles dizem, opa, com minha família não, com meus filhos não, comigo não. Mas pregam, você tem que sofrer, Deus tem que te amassar, né? Porque somos um pouquinho cangaceiros. Temos um pouco a natureza de lampião dentro de nós. E às vezes só aceitamos uma vitória depois que alguém sofre muito. Mas o mal é a coisa mais desnecessária que existe nessa terra. Deus não precisa do mal para abençoar alguém. A Bíblia fala sobre as provas, fala sim sobre as provas. Mas aí o que é a prova? O que é prova de Deus? Né? Será que você, morrer alguém da sua família, sofreu um acidente, isso é prova de Deus? Deus provando você. Assim, uma destruição de Deus. Não é prova. Deus prova sim os seus. A Bíblia diz que aqueles que querem servir ao Senhor serão provados. Mas a prova não é você morrer, ser diabético, ser hipertenso, ser pobre, passar fome. Tudo bem, podemos até passar aí para um campo difícil, que não tem recursos. Aí sim, mas é Deus que está provando você? Não, é a situação. É a igreja que está com a mão fechada. Porque tem igreja que faz o obreiro sofrer muito, né? Faz o obreiro sofrer muito. Manda ele para um canto. Coitado, vai passar fome lá em nome de Jesus, e a igreja fica cá com seus carrões e tudo, e nem ora pelo pobre coitado que está lá do outro lado sofrendo. Mas viver constantemente em tribulação é coisa de Deus? É coisa de Deus a pessoa viver constantemente em lutas e tribulações? Não. Os conceitos errados acerca das provas e tribulações têm gerado muitos danos em muitas pessoas. Olha
É quem não vem pro amor, vem pela dor. Eu quero que alguém me prove isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Deus quer que todos venham por amor. E se alguém vier pela dor, essa dor não foi Deus que provocou, foi ela mesma que se envolveu, né, com o problema e teve esta dor. E esta dor fez com que ela se lembrasse de Deus. Ou seja, eu nunca vi um americano, estou até para ver. Eu sou morrendo de fome, meus irmãos, minha barraca está caindo, a minha negra não tem o que comer, né, irmãos? Imagina, não tem. Só no Brasil acontece coisa assim. Vamos revisar a nossa visão acerca das tribulações?